Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas continuando nossas atividades remotas depois da aula passada, onde nós fizemos uma implementação e conhecemos o framework Bootstrap, que é um framework para ajudar a projetar e implementar nossas interfaces. Ele vai ter algumas opções na internet que podem ajudar a gente. Então tem que entender o seguinte: existem alguns apps, alguns softwares, né? Eu posso fazer isso no celular também, ou então no próprio computador, que eles vão me ajudar nessas telas. Por exemplo, eu chego aqui, ó, e trabalho com o meu software aqui no Quantux, minha prototipação. Aqui, ó, eu usei o Quantux. Você pode usar, por exemplo, o Marvel app ou qualquer outro para fazer a sua prototipação. Então aqui eu estou usando o Quantux para vocês verem. Então o que acontece aqui, ó, eu tenho uma sequência de telas já pronta. Nesse caso aqui eu já deixei ela pronta aqui só para mostrar para vocês como funciona. Então o ideal às vezes é que eu projete a partir desse protótipo. Então aqui eu trabalhei. Aqui também ocorre a simulação dentro do Quantux, mas o que acontece depois que eu prototipei? Eu preciso fazer com que essa tela vire algo palpável, ou seja, vire código. Vamos codificar esse negócio. Uma das formas de você trabalhar para codificação seria você trabalhar com frameworks próprios para essa implementação de interface. E tem isso, professor? Tem. Você pode pesquisar na internet, por exemplo, eu coloquei lá algum nome de alguns frameworks que eu já conheço para fazer a pesquisa de, por exemplo, se tem mais algum similar. Então, por exemplo, aqui eu fiz do Quantux, mas daí eu poderia, por exemplo, chegar lá, similar, Bootstrap Studio. O Bootstrap, alternativas para o Bootstrap Studio eu vou poder achar. Por exemplo, lá ele está me falando do Mobilize, Webflow, Google Web Designer, ou seja, são várias opções que eu posso ter. Então, vocês têm que entender que vocês podem utilizar alguns desses aplicativos, óbvio. Alguns você vai ter mais facilidade, outros não. Aqui eu estou sugerindo para vocês que vocês trabalhem com Bootstrap. E ele tem uma alternativa bem dele mesmo, vamos dizer assim, feita para ele, que é o Bootstrap Studio. Então você consegue trabalhar com esse aplicativo. Então o que vai acontecer? Esse app, você vai poder fazer o download dele em qualquer lugar. Por exemplo, aqui está aberto uma alternativa de download, onde eu vou poder fazer a instalação e trabalhar com as funções do Bootstrap também. Uma outra coisa que é possível também é plugins dentro de, por exemplo, de IDEs, que nem aqui eu tenho o meu Visual Code. Vamos abrir ele, já está abrindo ali. E aqui, ó, eu tenho algumas opções para me baixar. Óbvio, esses frameworks, esses programas que você trabalha, por exemplo, do Bootstrap Studio aqui, ó, você vai ter que, geralmente são pagos. Então, você tem a licença gratuita e tem a licença paga. É ideal que, se você não for só para nossa implementação agora, você pode fazer com a versão gratuita. O problema é que, depois de certo tempo, você vai ter que pagar essa telinha. Então, uma das opções que nós temos. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Por exemplo, aqui eu tenho meu Visual VS Code. Então, o que acontece aqui? Eu posso vir aqui, ó, na parte de extensões e trabalhar nele. Está dando uma atualizada aqui na minha versão. Então, aqui nas versões de atualização, ó, aqui nas extensões, eu posso ter algumas específicas para Bootstrap. Então o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai ter para o Bootstrap 4, aqui, ó, deixa eu usar o ampliador para vocês verem, o Bootstrap 4 e o Bootstrap 3, aí vai do gosto do freguês, é que nem eu falo. Então o que acontece? Você vai ter que ir lá no site do Bootstrap ver qual que você se adapta. Então é interessante você poder trabalhar com essas características, e ele vai fazer essa instalação para mim e vai reconhecer tags Bootstrap e trazer também as bibliotecas próprias do Bootstrap. Então já consigo trabalhar. Aqui, quando eu coloco, por exemplo, essa parte de framework de interface, ele já reconhece o Angular. Lembrando, galera, não pode usar Angular. Então isso já foi definido que não seria usado, e nós vamos ter que respeitar isso aí.
Então, eu só estou mostrando aqui, por exemplo, que o VS Code ele é uma ideia praticamente completa, onde eu vou conseguir trabalhar com várias extensões. Aqui eu tenho esse Station Pack aqui, ó, que é o ideal que você instale essa versão aqui para poder trabalhar, para daí fazer o reconhecimento. Ó, quando você fizer esse tipo de instalação, é ideal que você esteja também com o site do Bootstrap aberto aqui na parte de documentação para algum erro. Então, deixa eu clicar aqui, abre para mim aqui, Bootstrap. Então, eu vou ter aqui o sitezinho. Deu com Bootstrap Studio, não quero Studio, vamos lá. Aqui, ó, eu vou trabalhar na documentação do Bootstrap, então eu posso brincar com ele aqui, ó. Então, o ideal é que você também tenha o reconhecimento das bibliotecas em Bootstrap e possa trabalhar com elas. Aqui você vai em documentação e você tem aqui todos os conteúdos, download, JavaScript, o que você precisar. Você tem alguma dúvida, como a gente já viu nas outras aulas, onde você vai conseguir achar a parte de layout, conteúdo, geralmente componentes você vai trabalhar aqui dentro, né? E nesses componentes você tem alertas, botões, carrossel, então vai trabalhando de uma forma mais simples ali. Beleza, galera? Então, o que vocês têm que entender aqui? Geralmente as IDEs hoje em dia elas já têm plugins para reconhecimento desse tipo de framework, desse tipo de ferramenta, como você queira chamar. Por exemplo, vou instalar esse Station Pack aqui. Cliquei nele aqui, ó. Ele vai aqui fazer, clico no install, ele já vai fazer para mim. Ó. E aqui ele já está avisando aqui no começo, ó. Vai reconhecer Bootstrap 3, Bootstrap 4, fontes, né, de Bootstrap, snippets, por CDN, ele vai colocar para mim. Se precisar aqui, ó, para um projeto que tem Angular e Bootstrap, ele vai trabalhar junto e ele vai ter os padrões aqui para mim poder trabalhar. Então, já posso inserir Bootstrap nos meus projetos que o próprio VS Code vai trabalhar comigo. Vai me ajudar, vai me dar as opções que eu preciso. Então, vamos dizer assim, é o autocomplete dele. Ele vai funcionar já com as tags e bibliotecas para Bootstrap. Outras opções que eu posso ter, por exemplo, é esse Bootstrap Studio mesmo. Você vai fazer a instalação dele no seu computador. Ele tem para a versão de Windows e Mac, se não me engano, ele não tem para Linux. E você vai conseguir fazer a instalação do seu computador e trabalhar ele com uma licença gratuita. Se não me engano, eu tinha as opções de Bootstrap I.O. Bootstrap Online, onde você também vai trabalhar aqui. Eu vi que tinha, só que agora eu andei fechando a página, eu não vou achar agora. Depois eu dou uma procurada e deixo o link para vocês. O ideal é que na página lá do Ava, você também vai conseguir trabalhar com algumas ferramentas online. Então eu gosto de trabalhar com uma ferramenta muito legal chamada Pingendo. Então toda vez que eu falo assim, vamos projetar uma tela com Bootstrap para poder trabalhar bem, eu gosto de trabalhar com esse Pingendo. Então o que você vai fazer? Você vai entrar no site da fabricante, né, que é o pingendo.com, e você vai vir aqui na opção Download. Quando você clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai entrar nessa página, deixa eu tirar o zoom, e aqui você vai ter as opções para download, tanto para Mac, para Windows e para Linux. O que eu falo para vocês? Tem a versão gratuita e tem a versão paga. Vou ser sincero, você acha das duas na internet. Tem o pessoal que tem o Serial, tem o Crack, mas é mais difícil. A versão mais nova, você vai achar versões antigas com isso. É recomendável usar? Depende, vai da tua vontade de aprender. Então, se você quer aprender as versões que trabalham com Bootstrap 3, você vai ter que aprender Bootstrap 3. Agora o 4 mesmo você consegue trabalhar, mas pode trabalhar com a versão gratuita, que ela tem, se não me engano, 30, 60 dias, e já tendo as interfaces meio que prototipadas, você consegue trabalhar
tranquilamente com ele. Então depois que você faz o download, eu trabalho com essa versão em Linux aqui, né? Então trabalham com app image, é só mandar abrir, e é o que a gente tinha lá no laboratório no IF. Então o que vai acontecer ali? A partir daí, ele abre o Pingendo. Aqui, ó, é o Pingendo aberto. Aí ele já me dá essa primeira tela de início aqui, ó. Ele já está instalado no meu computador e é só a execução. Então ele vai estar lá, let's go. Vou criar um new project. Trabalhar aqui. E aqui eu vou ter as opções de projeto. Quando eu trabalho aqui, ó, eu posso pegar um template pronto e adaptar ele ou começar do zero. Para um sistema, professor, o que o senhor aconselha? Eu aconselho você começar do zero, baseado numa prototipação que você fez. Porque aqui você vai tentar adaptar um modelo já pronto, um template, e muitas vezes isso não vai dar certo, porque na verdade você não está nem entendendo o código que está acontecendo ali atrás. Então, o ideal é que você trabalhe com esse Blank Project aqui, ó, projeto em branco, esse primeirão. Clicou nele, ele vai pedir aqui embaixo que você selecione o local onde vai ficar guardado esse site. Então eu posso trocar a pasta aqui no Choose Folder, e aqui eu vou ter o local padrão que ele vai colocar. Então vai colocar lá na pasta Nelson, vai criar uma pasta Pingendo com P maiúsculo e posso colocar aqui New Site. Eu poderia ter criado essa pasta previamente, colocar lá, projeto integrador. E daí, colocada a pastinha para o integrador, eu só colocava aqui em Choose Folder e trocava lá. Aqui eu vou ter uma preview, mais ou menos como é que ele vai ficar, mas eu já vou no Create aqui, porque eu já selecionei o projeto em branco. Então, eu vou lá, clico no Create, deixa eu tirar aqui o zoom, e aqui ele vai criar uma hierarquia. Opa, acabar colocando o zoom de novo. Aqui ele vai criar, ele já criou a pastinha Pingendo e já está me falando que existe a pastinha New Site. Aqui dentro ele cria uma hierarquia de pastas. Dentro dessas duas pastas eu tenho essa pasta aqui, MACOSX, e a Default. Dentro delas eu tenho arquivos, ó, arquivos padrão, que o meu Bootstrap cria. Quando eu seleciono um template já pronto, esses arquivos padrão tem mais algumas coisinhas dentro. Então, vai acabando ali. Aqui, ó, tá a página principal do meu projeto, essa Blank. Esse Style Guide seria vamos dizer assim, uma tela onde você vai ter os estilos que o teu site vai ter por padrão. Aqui os temas CSS e o tema SCSS, que a gente também já conversou em aulas anteriores. Então, vai trabalhar ali. O ideal é que você clique aqui no Blank, e ele já vai abrir para você o projeto. Aí você pode fechar aqui, ó. Aqui ele dá uma tela de início aqui, ó, para você comprar a licença, né? Tem gente que já pega ele com a licença embutida na internet. Eu acho interessante você comprar se você for trabalhar isso aí para vender site ou para fazer sistema, porque ele te ajuda bastante, a licença não é cara e vale a pena. Então, o que acontece nessa ferramenta aqui em específico? Nesse lado aqui direito, eu tenho as configurações de seleção, tema, página. O que vai acontecer aqui? Settings, CSS, tipos de color, cor de fundo, cor de texto, spacing. Então, são várias configurações que você pode fazer manualmente. Se você clicar aqui no tema, você vai ver os padrões do tema, ó. O padrão do tema, por exemplo, são essa base de cor, ó, branco, preto e esse verdinho aqui. Uma cor secundária, esse azul. E aí ele vai mostrando para você as configurações padrão. Ou seja, embaixo disso aqui, o próprio computador já está fazendo uma codificação. Só que essa codificação a ideia está fazendo para você, o software está fazendo para você, ela tem um pequeno problema quando você trabalha com esses programas que já geram código. Ele gera do jeito dele. Então o código às vezes pode ficar meio sujo, e é por isso que você tem que aprender Bootstrap antes de usar uma ferramenta dessa. Por quê? Porque se eu preciso fazer uma correção manual, eu tenho que saber que tipo de objeto que eu vou mexer e como eu vou mexer nele. Então vai ter lá. Como é que eu faço para ver o código de uma página? Aqui na lateral de cima, ó,
tem um code, se você clicar aqui, ó, ele abre o código da página. Então você tem aqui as opções para você ver. De novo, esse code aqui, ó, o HTML e o SASS. Então ele trabalha com SAS, né? Então ele vai ter lá, ó, os temas padrões, tudo. Todas essas configurações que estão escritas aqui, essa lateral, ó, de seleção, tema, page. Óbvio, a gente ainda não alterou nada. Se você clicar nessa aba HTML, te mostra o HTML da página já pronto, ó. Pode ver, ó, que o body já tem só o script aqui dentro, ó. Isso aqui é só a biblioteca, entenderam? Então vai ter lá, ó. Então ele está completamente vazio, mas ele já acha aqui, ó, o CDN do Bootstrap para trabalhar Cloudflare e jQuery, para poder já embutir eles. Aqui em cima, ó, ele já trabalha com um theme CSS que é do próprio Pingendo para esse tipo de modelo que eu escolhi. Então, se eu fechar aqui não acontece nada, ele continua o código aberto. E se eu quiser de novo ver a página com os projetos, hierarquia, eu só clico nesse Projects aqui. Tá vendo? Fecha aqui. Aqui em cima eu tenho as opções onde eu posso fazer visualizações depois que tiver implementado alguma interface. O fone para tablet, para laptop, né? E para desktop. Então você vai ter lá. Aqui uma pré-visualização e aqui salvar o arquivo. O arquivo blank.html está vazio ainda, não coloquei nada. Nessa lateral esquerda estão os objetos que eu posso utilizar. Então pode ver que eu tenho esses símbolos que representam categorias. E se eu clicar, ó, por exemplo, aqui nessas seções eu vou ter grid, text, media, buttons, naves, list, cards, ou seja, objetos Bootstrap que eu já tenho que ter na cabeça. Ó. Alguns já estão prontos, então você só vai clicar aqui, ó. Opa! Clicar nesse buttons aqui, ó. Você pode escolher esse tipo de botão, entendeu? Então você vai ter lá o tipo de texto, ó, os tipos que eu tenho, os tipos de mídia que eu posso colocar. Então ele tem algumas representatividades aqui. Aqui pode ser vídeo, pode ser imagem, ó. Aqui eu vou ter o carrossel aqui para poder trabalhar também. Listas, cards para poder apresentar alguma coisa no meu projeto, no meu sistema, na telinha, né? Componentes, formas, e aqui cada um desses que eu vou clicando, ó, vai aparecendo alguma coisa a mais aqui para mim poder trabalhar, ó. Vai do gosto do freguês aqui, ó, é que nem eu gosto de falar. E se você clicar aqui, por exemplo, em mais, aparece navbars, covers, deixa eu tirar aqui o zoom para ficar uma melhor visualização, navbar, article, se eu quiser colocar um artigo no meio da minha página, esses modelos que ele vai colocar. E o que é interessante dessas ferramentas, geralmente? Eu gosto de trabalhar bastante com o Pingendo, porque é drag and drop. Se é drag and drop, arrasta e solta. Então, simples assim. Galera, fala a verdade, tem que estar pagando pau pro meu inglês, tá perfect. Então, o que acontece aqui, ó? Estilo de footers. Então, o que acontece nesses footers é simplesmente o rodapé. Eu vou ter grid, eu vou ter texto. E aqui as divisões que a gente já comentou em aulas passadas. Então, por exemplo, se eu quiser montar uma tela daqui, ó, vou nesse mais e vou trabalhar com a parte de cima ali, o meu menuzinho. Menuzinho, ó, eu tenho essas opções aqui, ó, mais em cima, ó, tá vendo essas três primeiras? Eu posso, por exemplo, chegar aqui, ó, escolher essa primeira, essa que vem com o botãozinho, ó, clicar, deixei arrastado e trago para a parte branca, ó. Agora eu solto e ele coloca para mim na minha tela, ó. Então, o que acontece aqui? A partir daqui, ó, eu consigo ter uma visualização de como vai ficar, ó. Pode ver que eu passo o mouse, ele já separa os objetos para mim, ó. Então, aqui é interessante o seguinte, ó, vou ampliar de novo. Eu posso só dar dois cliques aqui, ó, e colocar lá, por exemplo, sei lá, visite-nos. Aqui eu posso colocar, sei lá, editar, e aqui eu posso colocar sobre nós. Sobre nós. Então, pode ver que foi uma edição fácil. Por quê? Porque internamente, dá um Ctrl S, né, para salvar. Internamente,
o meu computador está salvando esse código. Mas como que você sabe que ele fez, professor? Se quiser clicar aqui em Code, ó, nessa parte aqui, ó, ele vai gerar o código que ele colocou ali, ó. E ali você vai perceber o seguinte, ó, é aquilo que eu falei agora há pouco, ó. Tudo isso aqui, ó, antes do script ali, ó, do jQuery, foi adicionado só com aquele arrasta e solta. Então, ele já usa as próprias tags do Bootstrap e classes para poder trabalhar. Então ele gera para mim esse código. Óbvio, o código fica meio bagunçado dependendo do que você está fazendo. Algumas coisas você vai ter que fazer na mão. Por exemplo, aqui esse href, ó, eu poderia colocar o destino dele aqui na mão, era só digitar. Uma outra opção que tem, ó, por exemplo, eu clicar nesse botão sobre nós e vir aqui do lado, ó. Eu vou ver aqui nesses temas aqui, ó, se há alguma opção para link, ó. Então, se houver essa opção para link, ó, text, vamos clicar aqui, ó. Eu posso colocar align, transform, alinhamento, tamanho, flex. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, um select aqui, ó, CSS. Clicar aqui, ó, background. Eu posso adicionar um background, um gradiente, uma imagem dentro desse objeto, né, que seria um botão. Poderia trabalhar com tamanhos, transformação. Então poderia colocar o mínimo e max de uns tamanhos. Então poderia criar um tamanho máximo, um tamanho mínimo, um transform aqui para você poder trabalhar. Bordas também, posso colocar tipo de borda, style, cor. Então vai do gosto do freguês. Ó. Por exemplo, se eu clico aqui eu posso digitar. A cor também, posso digitar. E clico aqui, ó. Vamos só ver aqui se eu consigo colocar alguma coisinha aqui, ó. Color, vou colocar um background só para alterar, ó. Cores primárias secundárias, aqui é interessante. O que seria esse primário e secundário? Seriam as cores padrão do tema que você escolheu. Como nós escolhemos um tema em branco, vocês viram anteriormente, eu mostrei para vocês que as nossas cores primárias, essa aqui, ó, clique em tema aqui, ó, nossas cores primárias. Primário, secundário, info, light e dark. Então você pode alterar isso aqui também. Por exemplo, alterar esse de info aqui, se não me engano são 4 Fs, 1, 2, 3, 4, 0, 0. Simples assim, ó, ficou um amarelo. Então toda vez que eu falar, ó, cliquei fora, ele já pegou a cor. Então toda vez que eu falar numa cor secundária, aqui, ó, cadê? Background secundário. Ele vai transformar na cor que era lá. Então vai ter ali. BG secundário. Posso trabalhar aqui, ó. Ele não ficou. Vamos ver se ficou. Ah, tá, o secundário azul. Ah, de info. Pô, gente, desculpa aí. Eu gravo aqui. Eu não coloquei a cor de background, eu coloquei um secundário, na verdade era info. Então, depende ali, ó. Pode ver que o botão ficou com a cor de info. Feio pra caramba, mas beleza, só pra gente ver. Então aqui, ó, eu posso montar várias outras formas. Eu vou clicar na página e tirar esse background, tá muito feio. Deixa assim. Então o que acontece? Eu posso trabalhar ali. E aqui onde eu tenho mais opções, aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar aqui uma navbar. Se eu clicar aqui, ó, poderia colocar esse tipo também, ó. Coloca aqui em cima, ó. Posso até colocar no elemento de cima, ó. Ele fica, então fica com uma navbar aqui, ó. O cara poder escolher, e aqui embaixo um menu. Simples assim. Poderia também dividir eles, ó. Colocar, por exemplo, vamos colocar aqui umas colunas, ó. Por exemplo, esse cara aqui coloca 2 colunas nessa linha de baixo. Coloquei aqui, ó. Tá vendo? Criou as 2 colunas. Internamente, ele criou lá no code um column, umas divs, ó. Essas divs aqui, ó. Tá vendo? Então o que acontece? Ele já mostra para mim que ele criou, ó, tá vazia, mas está lá. E ele vai colocar na classe CoMD6, ou seja, quando for um dispositivo de tela média, ele vai ocupar só 6 colunas. Então, quer dizer, ele vai ficar meio a meio. Simples assim. Do médio para o maior, sempre meio a meio. Então, beleza. E aí, se eu quiser colocar alguma coisa dentro dessa coluna, eu clico dentro dela. Deixa eu tirar o ampliador. Vem aqui, ó, vou colocar um mapa. Não, vamos colocar, deixa eu carregar.
Posso colocar esse card aqui, ó. Coloca aqui dentro, ó, e ele fica um card o cara poder colocar, ó, um link, outro link. Posso alterar aqui o título, o subtítulo e a informação que foi colocada. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, desse lado com um carrossel, ó, só arrasto o carrossel para cá, né? Ele fica um pouco, vou ter que clicar, ele já coloca no tamanho certo. Só esse card aqui que seria questão de aumentar o tamanho. Como é que aumenta o tamanho disso aqui? Você clica nele e daí você vai ter que ver aqui, ó, no size. Você vai ter que colocar lá width e height. Então você lembra lá que o width é comprimento, o height é altura. Então você vai ter que ter, ó, 25%, 50%, 100%. 100% ficou muito grande. Então vou colocar 50, 25, 25. Até você pode colocar mais. Aí sempre vai trabalhar para você. Dá um Ctrl S, salva ele, né? Esse carrossel, quando você clica, você pode ver aqui do lado as imagens que você quer, o tamanho, o padrão e aonde você cata. Por exemplo, poderia pegar uma imagem do meu computador clicando aqui, ó, tá vendo? Simples assim. Se eu clicar aqui, ele abre para que eu escolha da onde eu quero tirar a imagem, ó. Tá. Deixa eu tirar o zoom, né? Ele já abriu para mim escolher a imagem e eu poderia, por exemplo, ir lá em imagens e eles muita coisa ali para trabalhar. Então, tem esse aí. É interessante aqui, ó, no carrossel, quando você coloca, você pode trabalhar por aqui também, ó, por essa seleção. Por exemplo, cliquei no carrossel, ele vai ter lá o slide ativo, a imagem e a legenda aqui, ó, o caption dele. Então você pode trabalhar ali. Você pode dar um nome para essa ferramenta aqui, ó, para esse elemento, né, ID desse DOM. E aqui você teria, ó, para o slide 2 outra imagem que você poderia clicar aqui, para o slide 3 também, ó, outra imagem. Então é só carregar. Internamente, o próprio framework vai, a própria IDE do Pingendo vai criar uma pasta IMG e vai colocar as imagens lá e fazer os links para você. Então você podia trabalhar dessa forma. O que tem mais aqui, ó? Você vai ter lá. Vamos tentar colocar aqui, ó. Por exemplo, eu quero um mapa agora. Vamos ver se eu tenho um mapinha aqui. Opa, tem um aqui. Vou colocar aqui embaixo. Esse mapa eu quero que ocupe toda uma região. Então aqui, ó, quando eu coloco esse mapa, eu posso, por exemplo, indicar ele conectar ele com uma conta no Gmail e ele aparecer aqui de verdade. Então vai ter lá. Se eu clicar aqui, ó, e for lá em Code no mapa, você vai ver que ele aqui, ó, ele é um iframe. Então você vai ter isso aqui. Então ele já é um frame do próprio Google Maps. Então o que pode acontecer também? Você pode ir lá no Google Maps escolher a região que você quer, a sua casa que seja, e colocar ali. Simples assim. Então ele vai acabar trabalhando ali, ó. Pode ver que ele está num CoMD12, ou seja, ele vai ocupar a tela toda e está dentro da minha div. Então são algumas vantagens que eu tenho ali. Vou tirar aqui. E aqui, ó, eu também posso escolher, por exemplo, aqui, ó, eu quero um link, eu também tenho a opção aqui de links que eu poderia trabalhar, ó. São naves, list, vamos pegar um footer aqui, para a gente poder colocar ali embaixo. Deixa eu ver aqui, botões, eu posso escolher uma classe de botões aqui, ó, até botões de Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, YouTube, você pode trazer, por exemplo, eu quero lá em cima, ó, tá vendo esse botão aqui, ó, do ladinho dele eu vou querer um do YouTube aqui, ó, isso, joga aqui, ó, cadê, de novo, cadê o botão, queria isso aqui, e aqui dentro, ó, onde tiver colocado, que ó, você vai colocar, ele vai estar ali, ó, pode ver que ele foi colocado. E se eu quiser colocar aqui, do ladinho desse carinha aqui, ó, posso colocar também. Seria questão de ajustar, ó, pode ver que houve separação. Então, você pode ajustar os valores diretamente aqui do lado, no CSS, ou então trabalhar eles ali. Então, vai do gosto do freguês. Aqui sobrou um, já
Vou deletando. Vamos até ali. Então aqui, ó, eu poderia, por exemplo, trabalhar com modais, poderia trabalhar com títulos. Eu vou querer aqui um footer. Eu vou pegar esse aqui e colocar lá embaixo. Quando eu colocar lá embaixo, ó, eu vou ter informações desse footer. Então, quer dizer, meu rodapé, né? Então, no caso aqui, ó, eu posso alterar essas informações de acordo com o que eu quero, entendeu? Aqui eu posso colocar um ícone ou um símbolo e poder trabalhar nele, beleza? Então, são algumas coisinhas que eu consigo fazer com esse tipo de ferramenta. O legal é que esses botões, ó, uma vez feito, ó, vou salvar, cliquei aqui no disquetinho, muita gente não sabe o que é um disquete. Então, o que acontece? Quando eu clicar aqui, eu vou ter a visualização dessa mesma tela já para esses dispositivos, tanto o telefone, quanto o tablet, quanto o laptop. O que é interessante aqui? Nós estamos trabalhando com Bootstrap, galera. Isso aqui não é o Pingendo que faz, é o framework Bootstrap. Então ele já é preparado para isso. Como ele já trabalha com as classes que a gente já viu em outras aulas, tipo CoMD, CoSM, CoLG, você vai poder, ó, trabalhar com ele aqui, ó. Cliquei aqui no laptop, ó. Ficou bem maior, ó, tá vendo? Agora, se for para o smartphone, ó, ele já autoajusta para mim, ó. E já trabalha aqui, ó. Tá vendo? Cavalou aqui os botões, tem uma coluna sobrando, ele já fez para mim. Se eu clicar no tablet, ó, ele já autoajusta. Então eu consigo ter uma pré-visualização de como ficaria essa tela em outro tipo de dispositivo. É interessante lembrar que nós estamos trabalhando com dispositivo de tela para desktop e notebook. Não é necessário que você projete para celular, mas se você usar o Bootstrap, ele já está fazendo o serviço para você. Trabalha aqui. Se eu clicar nesse olhinho que tem aqui, ó, Preview, ele vai clicar aqui, eu vou clicar aqui e ele vai abrir no navegador uma preview de como seria essa tela. Pronta, já implementada. Aqui. Pode ver que ele já está com o endereço e aqui, ó, eu vejo ela como ela funciona mesmo, ó. Tá vendo? Tá carregando ainda. Óbvio, eu tenho que lembrar o seguinte. No código eu vi que eu tinha um CDN ali. Então é interessante que isso só vai funcionar esse Bootstrap se tiver online, tiver rede. Senão você vai ter que baixar o Bootstrap, descompactar ele numa pasta e arrumar aquele caminho para a pasta que você quer. Ó. Pode ver que eu tenho o View, eu tenho Contact, eu tenho aqui, ó, os botões, eles não fazem nada porque eu não coloquei nada dentro deles para ir. Eu tenho o carrossel, ó, aqui, ó, que ele está funcionando. É só colocar as imagens e trabalhar. E aqui eu tenho uma marca d'água do Pingendo. Ah, mas e essa marca d'água do Pingendo aqui? Olha, galera, só para mostrar na banca não acho que seria complicado. Mas aqui, ó, tem como você retirar isso aqui sim. Então você consegue fazer. Óbvio que internamente esses geradores de código, eles colocam tipo um selo de uso, de garantia deles. Então o que acontece? Você pode ser sim acusado de usar o software indevidamente se você não tirar esse selo. Quando você paga uma licença, esse selo já não aparece. Mas tem, o pessoal diz que tem outras formas de fazer isso também. Então aqui vai do gosto do freguês. Eu acho que é um software que compensa se você for trabalhar com isso. Então acho que compensa você pagar a licença sim. Tanto que eu já mexi nele e já fiz algumas coisinhas, óbvio que foi na versão paga. Então, aqui, ó, venceu minha licença, por isso que eu não estou mostrando para vocês a versão paga. Então, o que acontece aqui? Você tem várias opções. E se eu quiser colocar alguma coisa, por exemplo, aqui no meio que eu acabei esquecendo? Simplesmente escolha aqui, ó. Vamos colocar um texto. Vamos colocar aqui essa parte é interessante. O form seria o formulário. Então aqui vocês vão usar bastante para cadastramento, essas coisas. Então vocês podem usar essas opções de form. Então preciso fazer alguma coisa, o botão tem que estar lá. Pega daqui do form.
Aqui você tem a opção de componentes também, mas aqui tem mais a modal. Então, quando você colocar a modal, você vai poder trabalhar. Seções, se você quiser colocar isso aqui, ó, o covers, ele é interessante, ó, eu coloco aqui no meio. Soltei, ó, ele ficou um pouco mais poderoso, ó. Embaixo ficou o mapa, coisa, e aqui tem uma descrição, que é esse cover. Então você tem dois botões aqui que pode te levar para algum lugar, você pode só configurar isso. E aqui você tem o teu article, né, o card, desculpa, e aqui teu carrossel. E aqui o teu menuzinho, e aqui tua navbar. Então o que acontece? Pode montar de várias formas. Por exemplo, aqui eu poderia colocar uma imagem de fundo. Cliquei no objeto, ó, pode ver que ele está selecionado. Todas essas ferramentas à minha direita agora correspondem a esse objeto. Então, se eu mudar lá o background, vou mudar para a cor primária e o texto em... Vamos colocar aqui, ó, vou colocar esse texto, mudar a cor dele. Vamos colocar em Success, ó, ficou verde. Posso colocar em Danger, que é padrão vermelho, né? Poderia trabalhar. Esse background dele aqui, ó, vou clicar nesse quadradinho. Então poderia colocar lá, mudar o tamanho, poderia clicar nesse botão aqui, ó. Pode ver que, ó, o tamanho dele já tá, a cor dele já tá verde, então poderia também, ó, tá como primário, poderia colocar em secundário, ó, ficou azul, tá vendo? Outra coisa que eu poderia fazer, eu poderia aqui, ó, tá vendo que tem um link aqui, esse href? Esse href quer dizer que se eu clicar naquele botão, para onde que vai? Ou para uma página interna, pode ver que você pode clicar. Ah, mas como que eu faço para selecionar a página interna? É só clicar aqui, ó, ele é como se fosse você selecionar a imagem, só que seleciona a página interna. E ele já faz o link para você. Agora, se você quer colocar em um site, é só colocar o site aqui. O target você pode colocar blank para ele abrir em outra guia. Então, são configurações manuais, galera. Quando você usa esse tipo de ferramenta, que eu acho extremamente útil, ele já pré-configura. Tem gente que vai reclamar, prefiro que faça na mão. O código fica realmente mais limpo quando você faz na mão, mas você tem vamos dizer assim, você demora mais para fazer. Esse é o negócio. Aqui há uma economia de tempo muito grande. Então, para alguns sites, alguns projetos, isso aqui vai servir. Para outros não, você vai ter que fazer na mão mesmo. Ó, aqui eu estou dando uma opção trabalhando com Bootstrap. Você está trabalhando com uma linguagem, sei lá, usa lá algum framework em Django, por exemplo, Django, ele já faz para você. Então, são algumas coisinhas que você consegue trabalhar. Óbvio, aqui eu estou falando só da interface, galera. Então, o que acontece? Ó, tá vendo que eu alterei aqui? Ó, dá um Ctrl S. Vai carregar aqui para mim, né? Se eu tivesse com a licença normal, paga, não aparecia aquela tela, isso aí eu carregou. E aqui, ó, esse aqui é a versão antiga, é só recarregar, ó, e automaticamente ele já atualizou para mim, ó, tá vendo? Então vai do gosto do freguês. Eu acho bem interessante, são algumas opções, acho para você fazer fácil. Uma outra opção que você também tem e é bem legalzinha, cadê meu Quantux? Por exemplo, estou usando esse site aqui online para fazer os meus protótipos. Existe a opção, por exemplo, aqui eu gerei para esse aplicativo de celular que eu fiz com uma turma do superior. Quero essa tela, por exemplo, cliquei nela aqui, ó, pode ver que à direita tem várias opções. E entre essas opções, bem lá embaixo aqui, ó, tem o exportar. Eu posso exportar como imagem PNG, mas aqui embaixo também desaparecido, ele tem a opção que vai me mostrar o código HTML também. Também é uma opção, mas daí você vai copiar e colar. Cliquei ali, ó, pode ver que ele me mostra, desculpa, tanto o low code, ou então eu posso pegar o CSS, ó, pode ver que ele tem todas as classes aqui, ou então o HTML, ó, que está todo aqui. Também é uma opção. Então, vai do gosto do freguês. Eu nem disse, opções para fazer interface é o que mais tem. Então, a gente não pode se perder ali, ó. Copiou aqui, ó, colou, funciona. Trabalhou com pingendo, também funciona.
Então você tem. O que é interessante? Cuidem os códigos, por exemplo, que nem o código aqui do Pingendo. Se você. Vou colocar em tela toda. Se você for olhar o código em si, você vai ver que ele está solto algumas coisas bem dentro dele aqui, ó. Pode ver. Então é uma questão de organizar esse código. O que não pode acontecer na banca? Chega lá e fala assim, ó, arruma esse botão, ou então abre esse botão que eu quero ver o que está fazendo internamente. Você tem que saber onde que está, por exemplo, esse botão aqui, ó. E qual parte do código significa esse botão? Então você vai ter lá no código, ó, eu posso clicar nele, ó, take me here, take me there, desculpa. Então vou colocar lá, olá mundo. Beleza. Então, eu tenho que saber isso aqui. Dou um Ctrl S, né? E ó, olá mundo. Então, tem que saber onde no meu código está aquilo ali. O problema é, você me mostra no código que está fazendo tal coisa e você tem que me mostrar. Mas para a interface propriamente dita, eu acredito que vocês não vão ter problemas. Eu acredito que você pode ter uma pergunta dessa para funcionalidades. Me mostra onde está fazendo isso. Onde eu aciono, qual botão, onde fica a chamada, porque quando eu clico no botão tem que ter uma chamada de função ali. Então, vai do gosto do freguês como que ele vai fazer isso. Por exemplo, os botões. Lembra que eu dei as dicas do menu lá na primeira aula? Então, aqui o menuzinho. Então, eu vou ter lá. Posso misturar esse código HTML com algum outro coisa? Pode, jQuery você pode usar, pode trabalhar bem, mas o interessante é, aqui eu só estou gerando uma interface HTML, CSS e Bootstrap. Simples assim. Não tem mais nada que isso. Então, se você vai fazer a ligação com o teu site, você vai ter que ver que tecnologia que você vai usar. Entenderam? Então, por exemplo, eu vou fazer o front dessa forma e a parte do meio lá, o controller e a model com PHP. Então, você tem que, por exemplo, quando ele clica nessa view aqui, tem que mandar a informação por Ajax, ou às vezes usando tecnologia Ajax, para a parte de baixo. Então, tem que saber, além de tudo, codificar mesmo outras linguagens. Isso aqui é só para aliviar vocês na parte de codificação de telas. Então, facilita, mas você tem que ter criatividade. Então, o ideal é o seguinte, já volto de novo nesse assunto. Tentem projetar algo que você compraria de verdade. Se começar a me falar, eu compraria só para ganhar nota, meu velho, eu vou falar para você sem dó nenhuma. Cara, é só você que vai comprar esse negócio então. Então, é ideal que você... E como que eu faço isso? Geralmente, quando vocês foram escolher o tema do projeto de vocês, vocês olharam projetos similares, sites similares. Então, através desses sites similares, você tem uma ideia de como que fica, como que poderia ficar. Então, baseado nessas opções, vocês montam de vocês. Óbvio que nós não queremos cópia de site nenhum. Então, sejam criativos se vocês têm essa criatividade. Beleza, galera? Então, se você vai fazer para um framework, se você vai fazer na mão, se você vai trabalhar com o copia-cola de um site de protótipos, aí é com você. Mas o ideal é, essa primeira parte você tem que me entregar os protótipos de interface, dos requisitos funcionais do teu projeto. Então é ideal que você, vou cadastrar um usuário, me mostra a sequência de telas para cadastro até que deu sucesso, até que deu erro. Me mostra lá o cadastro, sei lá, aliás, me mostra o fluxo lá quando o cara tem que entrar em alguma parte do site. Ele vai em tal parte do menu, seleciona tal opção e daí abre tal tela para ele. É isso que eu quero ver. Então, é ideal também que as telas estejam com nomes. Cadastro de usuário, tela 1. Cadastro de usuário, tela 2. Cadastro de usuário, tela 3. Entendeu? Para que eu possa ter ideia do fluxo e da sequência. Beleza, galera? Então, por hoje é isso. Eu vou deixar os links
desses sites no Moodle, e daí vai agora de você trabalhar isso aí. Tranquilo? A aula que vem, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês uma interação dessas interfaces com o model e o controller. Então, qual que é a ideia? É linkar a parte de cima com a parte de baixo. Então, a gente vai ver isso num projetinho bem fácil que eu tenho ali. E vai ver que não é complicado. Óbvio, eu estou usando por base o PHP e essa parte de CSS com HTML. Se você não está usando essas tecnologias, é interessante você pesquisar no nosso querido tio Google como que você vai fazer esse link. Beleza? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula.